Fala aí, galerinha. Peraí, eu tô segurando a risada. Calma. Calma, amor. Eu não entendo nada, porque eu tô começando a rir, né? Agora pode ir. Fala aí, galerinha. Tudo bem com vocês? Hoje eu e a Dan... Ai, você quer falar, você fala. Ok. Fala, galerinha. Tudo bem com vocês? Hoje eu e a Dani viemos aqui trazer pra vocês o filme Pinóquio, disponível no Disney Plus. E aí, galera, tudo bem? Já chega, já deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação antes da gente começar o vídeo. O filme, ele começa com o grilo falante contando, sendo o narrador. Ele é o narrador e o próprio personagem do filme. Ele começa interagindo muito assim com o espectador, ele fala bastante com a gente, olhando pra câmera, articulando bem. Com sua cartola e o seu guarda-chuva, ele é muito lindo, ele é muito fofinho. E o design, o gráfico dele, dessa live action, ficou muito bonitinho. Ficou bem perfeitinho, né? Ficou perfeito. Inclusive as interações dele com os objetos, com as pessoas. No decorrer do filme, a gente vê bem essa interação bem feita. A equipe fez um trabalho de primeira ali. Depois desse monólogo, né, que o grilo falante faz no começo do filme, mostra o Gepeto, que ele tá terminando de criar um menino, um filho. A oitava maravilha do mundo! Porque ele sente muita falta do filho dele. E aí ele cria esse boneco de madeira, que seria uma marionete, pra não sentir tanta falta do filho dele. Sim, sim. E inclusive ele até, quando ele termina, ele pergunta lá pro gato dele, que também é de animação. A única crítica que eu tenho é que esse gato, ele não interage muito bem com os cenários. Você vê que ele tá sendo... Ele é falso ali. Você consegue ver pelo gato, porque pelo grilo, pelo Pinóquio, pelos outros itens... Tá tudo muito perfeito. Tá tudo muito perfeito. Inclusive o peixe dentro tá tudo muito perfeito. Mas ele inclusive fala com o gato que queria isso, queria que ele fosse um menino de verdade. E o gato é bonito, ele é bem feito, mas a inserção do gato nas cenas ali, parece que tá faltando, parece que o gato tá patinando no ar, assim. É que a integração entre a arte e a realidade ali não deu muito certo. Ficou um pouco esquisito, mas o gato em si é bonitinho. E aí, lá na oficina, o Gepeto fala, olha, você é um garoto feito de pino, que é um tipo de madeira. Ah, já sei, e seu nome então vai ser Pinóquio. E ele já deu o nome pro boneco. Só que, antes dele até dar o nome pro boneco, o grilo já tinha entrado na oficina. Ele entrou por uma frestinha embaixo da porta e já tava ali numa ceninha muito, muito engraçadinha também. Ele interagindo com todos os objetos da oficina. E interagindo com tudo quanto é objeto que tinha ali. Inclusive uma parede cheia de relógios Cuco, que era o xodó do Gepeto, e ele mesmo disse que ele nunca vendeu nenhum, porque aquilo ele fez e é uma recordação, como é que ele fala? Inclusive, vai um cara lá tentando comprar o relógio. E ele fala, não vou vender, eu nunca vendi nenhum relógio Cuco que eu fiz. Ele tem um apego muito grande com esses relógios que ele fez. E esses relógios, eles são uma parte fundamental ali, porque quando eles despertam, nada a ver assim com a história do Pinóquio, mas quando eles despertam, deve ter uns 20 relógios ali, cada um faz referência a um personagem da Disney. A gente consegue ver Pato Donald, Malévola, eu não lembro, talvez o Mickey tava lá também. Tinham muitos personagens da Disney nos relógios. Eles puxaram uma referência muito forte ali. E o Gepeto
interagem com o peixinho, que é a Cleo, com o gato, que é o Fígaro, e com os objetos. Não, é interessante. E aí, o que acontece? Na hora que ele foi se deitar, ele abriu a janela, viu que o céu estava muito bonito e que a estrela do desejo estava ali, que era a estrela mais brilhante do céu. E ali ele começou a fazer um desejo e não contou qual era o desejo. Mas depois que ele deitou... E durante a noite lá, enquanto ele tava dormindo, que ele dormiu com a janela aberta... Aí quando ele deitou, veio uma magia da estrela e deu vida ao Pinóquio. Antes de falar o que você quer falar, porque o Henrique já tá querendo pular. Calma, que eu já sei o que ele quer falar. Mas antes, veio lá com as purpurinas e aquilo deu vida ao Pinóquio. O Grilo tava assistindo tudo o que tava acontecendo. O Pinóquio começou a tentar levantar e ele escorregava e caía. E aí ele tava com as cordinhas amarradas nos punhos e nos tornozelos, porque ele era um boneco de madeira de marionete. E ele tava ali desesperado e se embolou nas cordas. Se embolou nas cordas da marionete. O Grilo vendo tudo em choque, não tava acreditando no que tava acontecendo. Quando, de repente, entrou a fada madrinha. E nesse ponto, toda a parte estética estava muito bem feita. Quando eles dão um zoom no Pinóquio lá, tentando se mexer, você vê as fibras da madeira perfeitamente, mesmo ele sendo uma animação. Tava ali. muito lindo. Você percebe, lógico, que ele é uma animação, normalmente mas... pelo olhinho, né? Pelo olhinho, porque que o olhinho mexia. Porque o resto parecia realmente de verdade ali. Foi muito perfeito. E, igual no filme do Sonic, que tava muito perfeito, mas que pelo olhinho você via uma defasagenzinha ali, né? Que tem aqui também o do Sonic que a gente fez, que eu tive com essa... Eu participei, uma participação especial no canal do Henrique, no vídeo do Sonic. E aí você pode ver, eu vou deixar no card aqui em cima pra vocês, a review do Sonic também, que foi bem legal. E a questão do olhinho também no Pinóquio, né? Não, mas o que eu quero dizer, tá olhinho. perfeito. Você Só o descobre olhinho que você que via o olhinho aqui. tava... O olhinho e a sobrancelha, a única coisa. O resto tava muito bem detalhado. Sombra muito bem feita. Eu não tenho o que falar da animação desse filme. Exatamente. Mesmo porque no final a gente vê o nome dos artistas de design, né? Que fizeram isso daí. E os artistas, como que chama? Os designers gráficos. Designers gráficos. Gente, eu não contei, mas assim, tinha pelo menos uns 80 nomes ali no final, nos créditos do filme. Mais ou menos uns 80 nomes ali de artistas. Então não tinha como não ficar perfeita essa animação. Perfeito. Aí quando o Pinóquio tá lá... Aí a fada madrinha, calma. A fada madrinha, eu faço questão, quero deixar uma foto da fada madrinha. Linda, maravilhosa. Toda brilhante. O vestido dela era brilhante com glitters. E as asas, que eram efeitos especiais, misturando com o glitter e o brilho do vestido. Ficou maravilhoso, gente. Maravilhosa a fada madrinha. Ficou voando lá. Ela foi assim, a roupa que colocaram nela, o figurino que fizeram ela vestir, interagia muito bem com o efeito especial. Você não sabia onde um terminava e o outro começava. Tava muito bonito. E essa fada madrinha, ela convocou o grilo falante. Primeiro que ela chegou e desamarrou o Pinóquio das cordinhas da marionete, que ele tava todo embolado. E aí, ela começou a falar várias coisas pro Pinóquio. E que ele precisava, né? Que ele, assim, pra ele ser real, que não é sobre você, sobre o que você foi feito. Uma das coisas que ela falou. Não é sobre o que você foi feito. E sim, o que você tem no seu coração. E ela também falou, convocou
o grilo falante que tava ali do lado pra ele ser a consciência do Pinóquio. Pinóquio está correndo solto pelas ruas sem uma consciência. Dá pra imaginar a confusão em que ele pode se meter. Então, assim, uma linguagem bem assim... Simples. Uma metáfora bem bacana. Sim. Porque um boneco de madeira que não tem consciência. Então, precisa de um outro serzinho ali, que é o grilo falante, para ser a consciência dele. Então, é uma linguagem uma metáfora ali, um negócio bem bacana que eles fizeram essa jogada, que mesmo que você não seja um boneco de madeira, que você seja uma pessoa que não tenha experiência, uma criança, um adolescente, precisa ouvir aquela consciência, o seu grilo falante, que seja ele, o seu pai, a sua mãe. Alguém com mais experiência ali, do que a criança. Que tá ali pra te ajudar de verdade, te aconselhar, estar do seu lado ali, em tudo, pra que você não caia em ciladas E você sabe distinguir o certo e o errado, como a fada fala pra ele. E que te ensine com tudo isso. Então, essa brincadeira de consciência ali, que ele, por ser de madeira, não tem a consciência, ter uma consciência, ele tem que ouvir o grilo. E quando ele não ouve o grilo, as coisas não dão certo. E aí o grilo tem que correr atrás pra salvar ele. Então ficou muito legal. E fez uma alusão bem bacana ali com... Na verdade, o filme inteiro faz uma alusão bem bacana a jovens, crianças, que tem que dar ouvido aos pais, tem que... Exato. E dar valor para aquilo que o seu pai tá falando, os seus pais estão falando. Porque eles sabem o que é melhor. É igual o grilo. Ele lá que tenta ser... o outro ilude ele para ser famoso. Depois vai para em outro lugar e começa a criar um monte de coisa. Exatamente. Ele começa a se meter em uma confusão atrás de confusão. E se ele tivesse ouvido a consciência dele, ele não se meteria nisso. E o filme, ele mostra isso de uma forma muito simples. Que a fada explica pro Pinóquio o que ele precisa fazer para se tornar um menino. Que independente do que ele é feito, como você disse, ele precisa saber o certo, o errado. Isso vai transformar o que ele tem dentro dele no menino de verdade. E isso atinge um público muito fácil nesse filme, porque as falas, elas são muito rimadas, elas têm... Parece bastante com poesia, tem bastante rima. Eles misturam um pouco do texto falado com músicas, com os diálogos mesmos, com um tipo de poesia, com um pouquinho cantado que dá. Eles sim colocam o fundo sonoro pra poder falar. Tem as músicas também, porque isso daí é uma característica dos filmes da Disney, que sempre tem as músicas, né? Não é um musical, não é, mas tem as músicas de praxe, pra né? poder que todo filme da Disney tem. Eu acho que a moral daquela historinha, daquela fala ali é que eles transformam em música pra criança poder assimilar mais fácil, né? Sim, porque na verdade é pra chamar a atenção, né? Os filmes da Disney, todos eles colocam as músicas porque é onde chama a atenção de uma criança. Que se você quer passar uma mensagem para uma criança, não adianta ficar num diálogo entre personagens apenas. Precisa ter várias maneiras de conseguir atrair a atenção da criança. E misturando com as falas normais, com poesias, com as ações, né, as aventuras de personagens, com a música. Então tudo isso aí é uma mistura que faz muito sucesso. E por isso a Disney é o que é e a gente não tem o que falar. Sim, inclusive o comportamento do Pinóquio, quando ele tá lá com a fada madrinha, ele reproduz muito bem, é muito fiel ao comportamento de uma criança. Tanto que no começo ela fala, ele só repete o que ela fala, tentando aprender aquelas palavras, tentando formar frases, mas como uma criança faz mesmo. Depois ele começa... Ele fala... a hora que alguém fala alguma coisa, ele fica repetindo as coisas que a pessoa fala. Aí ela... Não!
esse é o meu nome, não é o seu. E aí ele repetia, esse é o meu nome, não o seu. Mas ele aprendeu muito rápido, mas teve essa característica da repetição, quando a criança começa a aprender a falar. Até andar também, quando ele começou a andar, ele tropeçava, ele dava uma caidinha. Que foi uma outra coisa muito bem trabalhada, todo mundo conseguiu fazer, toda a equipe conseguiu mostrar isso, mostrar bem fiel isso. E aqui na versão dublada, que foi a que a gente assistiu, tem uma mistura aí entre o português e o italiano, porque a história é italiana, não é? Sim, até quando a gente visitou lá em Veneza, tinham vários bonequinhos do Pinóquio. Verdade. Que, se eu não me engano, é de lá essa história. E então lá tinha bastante coisa do Pinóquio. É verdade, lá. Quando o Gepeto acordou e viu o Pinóquio com vida, gente, ele ficou desacreditado, mas ele ficou muito feliz, porque ele não acreditou, porque esse era o desejo que ele tinha feito pra estrela. E aí, o Pinóquio contou que a fada disse que ele tinha que fazer um monte de coisa, porque ela deu uma lição ali de moral pra ele, do que ele tinha que fazer, ser e se portar. Aí ele falou, veio uma fada e ela falou que eu tinha que fazer um monte de coisa, mas eu não me lembro o quê. Igual criança, ele é uma criança. Mas eu não me lembro o quê. Isso ele ficando em pé e cambaleando e pulando de um lugar pro outro, meio tremendinho. Aí a narração citou que eles, sendo uma família mista, enfrentariam os problemas normais de qualquer família. E então é bem legal que eles colocaram isso na narração, remetendo às famílias mistas, o que hoje é, na verdade, a maior parte. Na verdade, é a maior parte. Então eu acho bem legal que eles trouxeram pra essa realidade. Eles tentaram trazer bastante pra realidade de hoje. Tem até mais coisas aí que eu vou comentar um pouco mais pra frente, mas vocês vão perceber que isso é coisa mais atual. Que naquela época, no conto original, poderia ser até outra coisa, mas que a Disney conseguiu colocar num clássico essa atualidade. Eles vão adaptando, né? Na verdade, até que quando veio a fada madrinha, uma mulher preta, então eles vão adaptando e modificando de acordo com a evolução do mundo, como que funciona, como que tá a sociedade atualmente. Então isso é bem legal. Às vezes eles demoram um pouco para começar essas adaptações, mas hoje a gente já vê muitos clássicos da Disney com muitas adaptações pro hoje, como que tá acontecendo hoje. Nessa, né, ainda, quando o Pinóquio já tava com vida e tudo mais, o Gepeto ainda, ele não percebeu a presença do grilo falante ali. Oi, papai. Carambolas, quase um menino de verdade. E olha, eu vou falar pra vocês que demorou muito pro Gepeto conhecer o grilo. O Gepeto foi conhecer o grilo falante lá no final do filme. Exatamente. E que eu achei que não ia terminar o filme naquela hora. Eu achei que ia ter mais filme. Ia ter mais alguma coisa. Porque... E aí o filme terminou. E foi muito quando ele conheceu o grilo. E ele não sabia que o grilo era a consciência do Pinóquio. O Pinóquio que lá no final explicou tudo o que aconteceu e falou que o grilo era a consciência dele. E eu juro que eu tava esperando pelo menos mais uns 25 minutos de filme quando esse filme acabou. E quando no dia seguinte que o Gepeto descobre lá que o Pinóquio está vivo, que ele é uma criança, ele começa a fazer tudo como uma criança, o Gepeto fazer para uma criança. Ele quer mandar ele para a escola, fala como é para se portar na escola, que é para respeitar os professores, que os professores sabem o que o professor pedir é para ele fazer tudo, e libera o Pinóquio para ir para a escola. E aí não deu nada bom. Não deu nada bom porque o professor deu um pé na bunda no Pinóquio e falou: você não é, essa escola é para crianças normais. E deu um pé na bunda do Pinóquio. E aí começou a história. A história é a clássica história do Pinóquio. Eu vou falar algumas partes, tô falando algumas partes assim, com algumas adaptações, é óbvio, mas não fugiu da história clássica, que é a história que a gente conhece.
Só que aí ele foi mandado embora da escola por não ser um menino de verdade. Veio um lobo, aquele lobo malvado, ele foi pra tentar raptar o Pinóquio. Aí uma inserção atual que ele falou, você pode ficar famoso, você pode virar influencer. O lobo. Isso inclusive é um grande problema hoje em dia, porque as crianças muitas vezes trocam os estudos pra ter uma oportunidade de ficar famosa, sabe? Muita criança se expondo, crianças mesmo, se expondo na internet de uma forma... Vale tudo pra fama. Exatamente. Não é que isso seja errado. Eu acho sim que é legal. E eu acho sim que se a criança quer aquilo e tem essa vontade, os pais devem sim deixar. Mas eu só acho que não deve substituir o estudo por essas outras coisas. Que lá ele mostra que ele trocou a escola pra tentar ser famoso. Inclusive deu bastante coisa ruim. Muita aí. confusão. Deu ruim. Mas só quero ser real. Mas por que você quer ser de verdade se você pode ser famoso? E aí aparece esse lobo falando pro Pinóquio que ele pode virar influencer. E como ele ainda é uma criança e ele tá aprendendo sobre a vida, ele acreditou que ele não precisava ir pra escola e que ele poderia ficar muito famoso fazendo shows de marionetes, né? Mas o Grilo chegou a tempo de salvar o Pinóquio dessa armadilha. E aí o Grilo faz o papel da pessoa que ensina, que ajuda a trilhar o melhor caminho com as melhores escolhas. Só que depois disso, é óbvio que ele acabou caindo sim. Então ele foi parar num show de marionete fajuto que o cara maltratava as pessoas que trabalhavam com ele e o Pinóquio, mesmo sendo um boneco de madeira, mas ele com vida, então ele maltratava todo mundo que vivia com ele, trancou o Pinóquio numa gaiola. Tem uma menininha, uma personagem humana de verdade que foi tentar ajudar o Pinóquio. Mas aí ele preso nessa gaiola não tinha como fugir. De repente o Grilo conseguiu achar ele. E aí a chave estava muito longe, o Grilo não tinha como que pegar a chave. E aí ele contou uma mentira. E essa mentira que ele contou, sem querer, o nariz cresceu. Sem querer não, sem ele saber. O nariz cresceu um pouco. E ele foi repetindo algumas outras mentiras pro Grilo. E cada vez que ele contava uma mentira, o nariz crescia. Quando eles perceberam que faltava mais um pouquinho pra chegar na chave, aí ele contou uma mentira proposital, que é falando, eu não quero ser um menino de verdade. Que foi a única mentira que ele contou que não era que ele não tinha a intenção, que era só pro nariz crescer, pra ele alcançar com o narizinho a chave e depois voltar e o Grilo conseguir abrir o cadeado da gaiola. Então foi aí, na verdade, no filme inteiro foi a única vez que mostraram o narizinho dele crescendo. Foi bem assim, foi a única passagem. E a maioria das pessoas conhece a história do Pinóquio pelo nariz crescendo por causa da mentira. Exatamente. E no filme foi a única vez que o nariz cresceu com algumas mentirinhas que ele contou para o Grilo. Enquanto eles estão aí nessa busca, o Grilo tá tentando salvar ele, ele descobre, porque a menina humana, ele não confiava mais na menina humana, porque ele achava que ia ser maltratado, então ela usava uma boneca uma marionete para tentar trazer na mesma linguagem da criança, explicar a situação, para a criança interagir muito mais com a boneca, com alguém semelhante a ele, do que falar com um adulto sobre o que estava acontecendo. Um adulto humano. Então ele interagia com a bonequinha marionete e falava, em você eu confio. Exatamente. E quem tava falando era a menininha. Isso mostrou pra ele, e aí ele descobriu o significado da palavra amigos e amizade. Inclusive porque a bonequinha contou que queria se livrar dali, e eles iam tentar fugir daquele circo que eles estavam e fundar outro circo mais igualitário, sem alguém abusando deles.
E aí ele entendeu aquele significado e aquele amor, aquele carinho diferente. Exatamente. E a menininha, ela tinha um probleminha na perna também, ela usava um suportezinho, uma tala, eu não sei ao certo, tipo, como se fosse uma perna mecânica, mas mais antiga, assim, mais simplesinha, que era de madeira. Aconteceram muitas aventuras nesse filme, eu não vou ficar aqui contando todos, porque você tem que ir lá assistir, porque senão aí vai acabar a graça. Mas teve várias aventuras. E aí o filme termina logo depois do clássico do Gepeto, que foi engolido pela baleia. O Henrique não sabia. Eu não sabia disso. Vocês sabiam da história, que na história do Pinóquio o Gepeto tinha sido engolido por uma baleia? Deixa aí nos comentários se você sabia. Deixa aqui nos comentários. Eu não sabia. Porque eu descobri hoje que o Henrique não sabia. E é um clássico do Pinóquio, quando o Gepeto é engolido pela baleia. E aí, o Pinóquio, com a Sofia, que era uma águia que conversava com ele, com o grilo, e o grilo falante, eles conseguiram salvar o Gepeto da barriga da baleia. O Fígaro, o Fígaro a Claire, tava todo mundo junto. Toda a família tava reunida lá dentro. E aí eles se aí na praia conseguiu foi quando o Pinóquio derramou uma lágrima no Gepeto. Essa cena foi muito emocionante. Foi. E aquela tensão que achando que o Gepeto tinha morrido, todos os bichinhos ali em volta, o Pinóquio derramou uma lágrima. Essa lágrima fez aquela da estrela, aquela purpurina, aquele efeito. E logo depois o Gepeto reviveu. E aí eles ficaram muito felizes ali. Nesse meio de tempo, antes do Gepeto ter sido engolido pela baleia, o Pinóquio contou tudo pra ele o que tinha acontecido. Todas as aventuras que ele passou e ciladas que ele caiu. E aí eles já estavam felizes. O grilo... Inclusive, né, quando ele tá contando, eles fazem muitas piadas pra você pegar. Não, que você é muito precisa engraçado, ter mas nós não vamos contar, não. Nós não vamos contar, não, porque senão vai ser muito spoiler. Nossa. Não. Mas é muito divertido, gente. É muito engraçadinho. O Pinóquio é muito engraçadinho. E nesse final, o grilo... ficou a família ali, eles ali com os bichinhos. O grilo tava ali também, só que o grilo já voltou como no começo, narrando a história. Sim, Então ele começou e terminou o filme narrando a história. A família, eles foram embora. Eu até falei, ué, mas cadê o grilo? Eles estão esquecendo de levar o grilo embora? Estão esquecendo o grilo pra trás? Mas não, é porque o grilo tava na função de narrador da história. Então a história é muito bonitinha, mostra muito bem as ciladas e as armadilhas que uma pessoa que talvez não tenha um conhecimento, não tenha uma experiência um pouco mais de vida, um pouco mais de malícia ali, pode cair. Sim. E o Pinóquio caiu em aconteceram várias ciladas o filme inteiro dele. Foi um filme com bastante ação, bastante aventura. Foi engraçado, deu pra dar bastante risada, efeitos bons, tudo muito bom ali, né? Foi Só faltou uma pipoquinha, o resto tava tudo perfeito. Da próxima vez eu prometo que eu faço a pipoca. Então é isso. Se você já assistiu o filme, deixa aí no comentário também. Não esquece de deixar no comentário se você sabia que ele foi engolido por baleia, que eu não sabia. Dá um joinha aí pra ajudar a gente e se inscreve no canal. Vão vir mais análises como essa. Hashtag Gepeto engolido pela baleia. Deixa aí nos seus comentários, vai. Um beijo. Um beijão. Fui.